Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus mais uma vez para que Ele nos abençoe quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar na palavra que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 5 em diante. Diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então aqui nós vemos, essa aqui é a multiplicação dos pães, né? Nós vemos aqui o Senhor Jesus ensinando o Evangelho a muitas pessoas, e chegou um determinado momento que tinha que mandar essas pessoas embora, mas o Senhor se compadeceu, porque muitos estavam lá, não tinham comido nem bebido, estavam com fome, e ficou compadecido, não queria despedi-los, sem alimentá-los, mas não tinham condições para isso, materialmente, humanamente falando, não tinham condições de alimentar. E ele olhou e vendo a grande multidão que tinha, ele falou para Filipe, né? Onde nós vamos comprar pão para estes comerem? E não tinha ali onde comprar, adquirir uma quantidade tão grande de alimento para alimentar toda aquela pessoa. Mas ele falava isso para experimentar o servo, para experimentar o apóstolo, para ver o que o apóstolo estava pensando e vendo, não para Jesus querer saber, porque ele sabia tudo o que ia acontecer, mas para o próprio apóstolo aprender a confiar em Jesus Cristo. E o Filipe disse: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Então muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando somente as coisas materiais, somente com os olhos carnais. Mas o Senhor Jesus está mostrando que Ele pode fazer tudo o que for necessário. Tanto, Ele estava ali falando da palavra. Quando Ele estava falando da palavra, ensinando as pessoas, Ele estava dando o pão celestial, que é o maná celestial, que nos fortalece, que nos dá vida eterna, nos dá se nós ouvirmos e colocarmos em prática. Não somente ouvir, ser ouvinte esquecido, mas ouvir e viver o que eu estou ouvindo e o que eu sei o que o Senhor Jesus quer. Então esse é o pão celestial, o pão do céu. Ele é o pão do céu, Ele que nos dá a carne dele a comer, o verdadeiro pão que desceu do céu. Não era o maná. Maná, quem comeu ficou no deserto, mas quem se alimenta de Jesus Cristo vive por Jesus Cristo, é a promessa dele. Ele estava alimentando o povo ali com o principal pão, o pão da vida. Era a palavra dele, é a palavra dele, que era transmitida até hoje. Estamos transmitindo a palavra dele, alimentando. Não eu estou alimentando, ele está nos dando a palavra para nos alimentarmos desta palavra, para fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É para isso que serve esse maná celestial. A comida material serve para alimentar o corpo físico, e a comida espiritual para alimentar o corpo espiritual, para nós ficarmos fortes na fé, ficarmos firmados em Jesus Cristo, nada nos abalará. E aqui ele havia acabado de servir aquele banquete celestial, distribuído o maná celestial, e aí agora o pão físico. E agora, para alimentar esse povo todo, o que nós vamos fazer? Nem 200 dinheiro vai dar para comprar tanta comida assim, para que todos tenham um pouco. Como é que nós vamos fazer? Aí veio André, irmão de Simão Pedro. Tem um rapaz aqui que tem um pão, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Se 200 dinheiro não dava para comprar, 200 dinheiro seria aproximadamente o trabalho de 200 homens, de um dia de 200 homens. Então era muita coisa, muita gente que tinha lá. Não seria possível comprar ou alimentar todo esse povo. Aí o Senhor Jesus: mas eles precisam se alimentar, o que nós vamos fazer? Então o Senhor Jesus mandou que se assentassem
E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui alguém pode dizer assim, mas isso era só os homens, ainda tinha as mulheres, as crianças. Mas vamos contar 5.000 pessoas aqui. 5.000 pessoas. E tomou os pães, deu graças e foi repartindo para os discípulos, e os discípulos foram repartindo para os que estavam assentados, e assim todos se alimentaram. E ainda recolheram-se 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. E aqueles homens, quando viram isso, eles falaram assim: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o profeta que devia vir ao mundo. Eles falaram isso depois do quê? Depois daquele banquete com o maná celestial? Não, depois de saciar sua fome material, humana, física. E assim é até hoje, irmãos. As pessoas olham que milagre aquele homem está fazendo. Esse é o servo de Deus, esse é o pastor. E as pessoas vão atrás desse homem. E o que a palavra nos ensina? Que os que não são de Deus, o falso mensageiro, o falso servo, o mentiroso, o enganador, vai fazer tão grandes sinais e maravilhas, farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fosse, enganariam até os próprios eleitos, os escolhidos. Então você não pode ficar olhando para estes sinais materiais aqui. Qual foi a consequência desses sinais materiais que o Senhor Jesus fez? Quando Ele multiplicou os pães e distribuiu, todo mundo se alimentou e falaram: nossa, esse homem é poderosíssimo, né? Como é que pode fazer uma coisa dessa? Esse é o profeta que havia de vir. E o que aconteceu? O Senhor Jesus se retirou deles, se afastou deles. Por quê? Porque eles queriam fazer que o Senhor Jesus fosse rei deles. E é assim, a pessoa é saciada materialmente, recebe alguma coisa material, agora esse homem aqui, pelo amor de Deus, o senhor vai ser candidato a vereador? Eu vou votar no senhor. O senhor é candidato a presidente da república? Eu vou votar no senhor. O senhor falar, eu vou fazer, porque o senhor alimentou, encheu minha barriga, me deu roupa, me deu uma casa, me deu cesta básica, comprou remédio para mim. A pessoa não está olhando que o que dá vida eterna foi aquele banquete anterior que havia sido dado. O Senhor Jesus deu um banquete maravilhoso de salvação para aquelas pessoas e ninguém falou nada: vamos fazer desse homem um rei. Por quê? Porque é uma coisa celestial, ele já é rei. Do que ele falou espiritualmente, do maná celestial que ele deu, ele estava falando como rei ali, não estava falando como um qualquer. Ele estava falando como rei dos reis, senhor dos senhores. E ali ninguém tinha que falar uma coisa alguma mais, somente ouvir e viver o que estava sendo ensinado. E nós assim também devemos fazer. Estou ouvindo como que eu tenho que fazer, como que eu estou sendo ensinado como servir a Jesus Cristo e vou viver esse evangelho. Aí de repente os irmãos me ajudam e me socorrem, ou te ajudam, te socorrem, você está precisando de ajuda, e vem o pastor e ora por você e você fica curado, ou então paga a tua conta, compra remédio, dá cesta básica. Esta igreja é maravilhosa, esse pastor é um homem de Deus, vamos fazer dele um rei, vamos fazer dele prefeito, governador, vamos seguir esse homem para onde ele for. Eu não, eu vou seguir Jesus Cristo. Se você quiser seguir um homem, você siga. Eu vou seguir Jesus. Vou dar honra a quem tem honra, glória a quem tem glória. Eu vou respeitar os mais velhos como a pais, os mais novos como irmãos, as mulheres como mães e irmãs. Mas só Jesus Cristo é rei. E Ele só que pode salvar. Ele só que pode dar vida eterna. E Ele falou: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. João capítulo 6, versículo 65. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Não pense você, querido irmão, querida irmã, que porque você está fazendo tudo o que o teu pastor manda, ou que a tua igreja manda, ou que você está sendo muito bonzinho, está sendo elogiado pelos irmãos, que maravilha, você vai chegar a Deus por causa disso? Ou a Jesus Cristo? Jesus Cristo é meu amigão, eu sou assim com Jesus, nós somos maravilhosos. Pensa você que é assim? Se você não fizer a vontade do Pai, ninguém chega a Jesus.
Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E a quem o Filho quiser revelar. Para você chegar para o Filho, até o Filho, você tem que ir por Deus, pelo Pai. Você chegando ao Pai, aí, chegando ao Filho, se ele quiser revelar quem é o Pai, ele revela. Tem muita gente que nem sabe quem é Deus. Chama Deus de Deus, chama Deus de Pai, mas Deus tem um nome. O Senhor Jesus disse isso. Eu vim em nome do meu Pai. Né? Eu vim em nome do meu Pai. E Ele conhece quem é o Pai. E nós conhecemos quem é o Pai também. E assim você tem que buscar também esse conhecimento, essa sabedoria, esse maná celestial. Você está indo na igreja por causa de emprego, levando a carteira de trabalho para ser abençoada? Não é assim não. Espere em Deus. Deus é que sabe o que você precisa. Faça a vontade de Jesus Cristo. Não olhe somente para as coisas materiais, o que for necessário. O que o Senhor Jesus disse? Buscai primeiro o reino dos céus. Foi o banquete que Ele deu antes. O banquete do reino celestial. Palavras de vida eterna. E o povo ficou quietinho. E estava todo mundo com fome. Ninguém pediu nada para Ele. Ele que falou, eu vou abençoar essa nação aqui. Eu vou abençoar esse povo aqui. E Ele abençoou. E encheu todo mundo lá, ficou saciado. Sobrou 12 cestos de pão. Para quem só tinha 5 pães de cevada. Sobraram 12 cestos cheios de pães, do que todo mundo se alimentou, ainda sobrou 12 cestos. Então veja aí, irmãos, você confia no Senhor, espera, Ele vai te abençoar grandemente, vai sobrar não é para jogar fora não, é para guardar, guarde para que nada se perca, guarde as bênçãos de Deus no teu coração, na tua vida, guarde as bênçãos de Deus para o momento adequado, o momento certo você usar. Não vai ficar jogando fora, como diz a palavra, o maligno, o que sobejou pisou em cima. Não, eu vou ter cuidado, Deus me deu, isso aqui é meu, é bênção que Deus me deu. Os outros podem não dar valor nenhum para o que você tem, mas Deus te deu e você sabe de onde você tem recebido isso. Guarda no teu coração e viva em perfeita comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, por isso Ele quer que você continue confiante nele, não perca a tua confiança, a tua fé. Ele te abençoará cada dia mais e você vai dizer, este é o grande profeta, o Salvador, Jesus Cristo. Não precisa querer fazer dele rei não, ele já é. Que Deus abençoe você, querido irmão, e a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.